Gente, desculpa, é esperta que não deletou os vídeos anteriores e acabou cortando o vídeo no meio porque o celular não aguentou, né? Então, só resumindo a ideia do Darwin, né? É muito presunçoso a gente olhar para os seres humanos do passado que fizeram uma incrível capacidade de adaptação, observação da natureza e falar que eles eram inferiores a nós hoje. Primeiro que é um erro muito grande. Diante das circunstâncias que aqueles seres humanos viviam, diante da capacidade que eles tinham, eles foram incríveis. Tá? Eles conseguiram fazer coisas que hoje nós não conseguiríamos. Que era o que eu ia dizer. Se eu te soltar no meio da floresta, você morre. Essa é a realidade. Então, se até hoje a natureza é uma coisa que a gente não consegue ser melhor que ela em alguns aspectos, a gente não consegue estar acima dela de qualquer maneira, mesmo com toda essa tecnologia, isso quer dizer que ainda existem resquícios em nós desses últimos humanos e desses primeiros humanos, desculpa gente, que precisavam sobreviver a essa natureza hostil, né? E se nós somos os seres mais frágeis da natureza, por um lado, a nossa inteligência criou uma casca protetora. É preciso desenvolvê-la, tá? E aí tem o Karl Marx e o Engels, que eu já dei aula sobre eles, por isso que eu não vou ficar me alongando a falar sobre eles, mas eles descobriram o mecanismo da história, né? Que é a luta de classes, e basicamente descobriram também, né? Que existe uma força motriz de transformação social, e essa força motriz de transformação social não é simplesmente a necessidade da mudança, né? Mas é sobretudo a guerra entre as classes sociais que gera a necessidade da mudança, tá bom? E aí quando ele diz, por exemplo, né, tem uma frase que o Marx fala que o futuro da humanidade é socialista, né? Que o capitalismo está fadado ao seu fim porque ele é muito contraditório e porque ele gera contradições sociais, então ele gera pobreza, gera miséria e não vai ser eterno esse silêncio, né, da população. Ele estava muito correto nessa afirmação. E nesse sentido ele disse que o futuro vai ser socialista, que para superar esses problemas capitalistas é necessário socializar os meios de produção, tá? Da mesma maneira que a burguesia precisou tirar os reis do poder para sobreviver enquanto classe social, os trabalhadores hoje, para sobreviver enquanto classe social, vão uma hora ou outra se opor ao capitalismo, tá? A fenomenologia, portanto, é toda consciência, é consciência de alguma coisa, né? Então, tudo que a gente sabe é o saber referente a algo, relacionado a algo, tá? Tudo que a gente considera a nossa consciência nada mais é do que uma sabedoria que foi transmitida, que foi adquirida, né? Entre outras coisas, tá? Então, nem tudo tem consciência. Ou também nem sempre a minha consciência abrange todos os fatores. Mas mais importante do que falar, eu preciso conhecer tudo, é eu preciso conhecer o que eu já conheço. Porque muita coisa que eu considero consciente, muitas vezes eu só fui informado sobre aquilo, nunca sequer refleti e às vezes estou até longe das concepções científicas em torno daquele assunto. Isso anula a minha consciência, as minhas ideias? Claro que não, tá? Elas não deixam de ter legitimidade por isso. Elas só podem ser, às vezes, duvidosas, né? E muitas vezes também são baseadas em pré-concepções, né? Às vezes, viver uma situação faz a gente entender de uma maneira diferente. Então, vou dar um exemplo bem básico. Uma mulher que olha para as pautas feministas e acha exagero, né? Ela fala, poxa, isso é exagero, né? Dizer que todas as mulheres podem ser assediadas, sendo que eu nunca fui, né? Claro que eu não sei se existe essa mulher, tô dando um exemplo hipotético. Mas, a partir do momento que essa mulher sofre uma violência que é ligada ao machismo, ela vai olhar para o feminismo com outros olhos, tá? Então, consciência é aprender através do olhar do outro, mas também, sobretudo, aprender pela própria experiência. Então, tem pessoas que vão ler sobre feminismo e vão falar, nossa, é sim coerente. E tem pessoas que, infelizmente, vão precisar viver uma situação extremista, muitas vezes, para mudar de ideia e falar, poxa, agora eu entendi, né? Então, a consciência em si, ela não determina a consciência de nada, ela determina a consciência de alguma coisa. Ela não determina a consciência de tudo. Você ter uma concepção sobre as coisas não determina saber tudo, né? E outra coisa, o que a gente considera consciência, que é essa voz dentro da nossa cabeça, que a gente não sabe o que é, né? A princípio, mas é a nossa própria voz da consciência, né? Muitas vezes pode estar deturpada, pode estar sendo influenciada por fatores externos, né? Então é o lance que eu falei do feminismo, tipo,
Uma mulher que não enxerga o patriarcado, as estruturas patriarcais em volta de si, dificilmente vai ter consciência disso, né? Então, muitas vezes, para adquirir essa consciência, você tem que fazer a pessoa enxergar. E nesse enxergar é um processo. É um processo. E cada um tem o seu, tá? Então, olha só. Segundo Edmund Husserl, nossa senhora, esses nomes. A consciência não cria os objetos do mundo, nem os descreve necessariamente de maneira lógica. Sendo assim, a consciência como fenômeno passa a ser analisada, reconsiderando esses conteúdos da mente. É um método da fenomenologia de Husserl. Parece que eu tô falando de um chocolate, né? Não de filósofo. Gente, esse método da fenomenologia, meu Deus, hoje tá complicado. Ele é um método de compreensão da própria consciência, né? Da própria ideia das coisas. Muitas vezes o que a gente pensa sobre as coisas pode estar equivocado, né? Pode estar repleto de experiências mal-sucedidas e de ideias dos outros, né? Analisar os fenômenos da nossa consciência é, sobretudo, analisar a nossa própria consciência, tá? Como que eu vou chegar nisso, né? Pelo existencialismo. E aí é que tá, olha que coisa louca. O que tá dentro da sua cabeça, você acha que é resultado do seu pensamento. Mas é muito mais resultado do que você fez com esse pensamento. E aí que a gente chega no existencialismo, tá? A existência precede a essência. Essa frase eu já expliquei pra vocês. Mas explicando novamente, né? Do Sartre. Mais uma vez, citando a obra, o existencialismo é um tipo de humanismo. Lembrando que o humanismo foi aquela máxima do racionalismo humano, né? E para ele o existencialismo favorece esse lado racional do ser humano, tá? Se eu ficar me preocupando em entender a origem da minha vida, o que eu realmente sou, eu não vou entender o que está acontecendo em volta. Olha que coisa antiplatônica. Para Platão, o sentido das coisas estava no cérebro das pessoas, nas ideias, ou até no mundo fora do nosso mundo físico-material. Pro Sartre é o contrário. É totalmente o contrário. Eu tenho que atentar aos meus sentidos para poder realmente entender o que está acontecendo. Ou seja, o que está acontecendo em volta de mim, juntando com o que eu penso, juntando também com as minhas escolhas, faz a minha existência. Complicado. Dentro da psicologia tem um fenômeno que chama despersonalização, que é muito comum, inclusive, em situações de extremo estresse, né? Ou até quando a pessoa tem um transtorno de personalidade, enfim. O que é despersonalização, queridos? Sabe aquela sensação, se você nunca teve, que bom. Mas sabe a sensação que você tem de que você não está dentro do seu corpo? Parece que você está se observando, como se fosse uma espécie de sonho, só que acordado. Você está se vendo. E de certa maneira, às vezes você pode estar sendo extremamente arrogante, né? De se ver muito mais do que você realmente é. Ou extremamente cruel, que é mais comum. Quando você, como se parecesse que dentro de você tivesse uma terceira pessoa que te jogasse para baixo o tempo todo. E que parece uma outra pessoa, mas não é. É você mesmo, né? Saindo descolando da sua existência e distorcendo a sua própria realidade a partir dos seus pensamentos negativos. Isso é uma despersonalização, tá? O que seria um existencialismo? O oposto disso, né? Seria eu olhar a realidade como ela é a partir das minhas escolhas, sem ser cruel, mas ao mesmo tempo sem ser extremamente arrogante. Entendendo as minhas limitações, mas também entendendo as minhas qualidades, tá? E aí, a partir daí, eu passo a viver. Para algumas pessoas, isso pode parecer até um pouco pessimista. Falar que a minha vida se resume à minha existência. Mas não é, galera. Na verdade, isso é um otimismo meio incisivo na nossa vida. De tipo, você só vai entender sobre você mesmo existindo. Você só vai realmente entender sobre chega mais próximo de entender o que seria essa espécie de essência humana se você estiver participando da existência dessa espécie e, sobretudo, se você estiver refletindo sobre a sua existência. E quais são os mecanismos para eu refletir minha existência? Então, vamos lá.
Assim, a filosofia tem como papel entender as coisas que existem e não desvendar a essência por trás da existência. Poxa, eu não quero saber somente por que um ser humano existe, mas eu quero entender principalmente como ele existe. É isso que é o meu verdadeiro objeto de estudo. Nas humanas, principalmente para eu que sou de história, isso é muito claro, né? Eu não quero muito... Às vezes é importante, sim, eu entender o que aquele ser humano pensa de si mesmo. Então, quando eu estudo um ser humano da Idade Média, é óbvio que o fato ideológico dele importa, porque eu preciso saber. Muitas vezes esse ser humano viveu aí num país islâmico, então é óbvio que ele vai ter uma fé islâmica e que muitas decisões da vida dele vão ser baseadas nisso. Mas qual que é o meu objeto de estudo? As decisões. Aí, para entender as decisões, eu estudo as ideias, e não o contrário. Porque a ideia que a gente faz de si mesmo pode estar extremamente distorcida, tá? E quando eu digo extremamente distorcida, eu dou um exemplo aí dessa despersonalização. Mas, por exemplo, uma pessoa extremamente deprimida é uma pessoa que sempre vai ver problema em tudo. Sempre vai achar que ela mesma causa problema. Só vai ver o lado negativo das coisas, né? E até tem medo de decidir porque sempre acha que vai dar coisa ruim, né? E aí, pro Sartre, você vai entrando numa vórtice de angústia. Porque se você abrir mão de decidir sobre sua vida, você vai estranhar o resultado. É óbvio que você vai. É como você fazer uma faculdade por pressão familiar, desculpa, gente. Você fazer uma faculdade por pressão familiar, no qual você não consegue se dar bem na faculdade, não tira as melhores notas e ainda por cima não vê sentido naquilo. Mas é óbvio por que você não vê sentido naquilo. Você não escolheu, você omitiu. E aí tudo que você omite a sua escolha, que também é uma escolha, você vai ficar angustiado mesmo, né? Vai ficar angustiado porque vai ficar esperando resultados baseados no que você quer, de coisas que você não escolheu. E isso é extremamente contraditório, tá? Então olha só. Então, ser em si é a natureza das coisas. A nossa natureza é humana. Isso seria o nosso ser em si. Considerando isso, somos todos iguais, né? Agora, no ser para si, já é outra coisa. Aí a gente já não é totalmente igual. Porque aí é um indivíduo conscientizado da sua própria existência. E aí cada um sabe suas particularidades. Agora eu vou fazer uma pergunta que vai ficar como tarefa praticamente para vocês. Além dos exercícios. O que você é? Qual que é a primeira coisa que vem na sua mente? Quando você pensa o que você é? Reflita, sua vida se resume a isso? É realmente só isso que é a sua vida? Às vezes isso vai ser a chave para alguma angústia. Para você entender alguma angústia. Então, por exemplo, vamos supor que eu resumo a minha vida a ser professora. A partir do momento que eu não estou sendo professora, vai ser angustiante para mim. Será que minha vida é só dar aula? Minha individualidade não transcende isso? Né? Fica o questionamento para vocês. O que somos, né? E aí o Sartre fala, meu querido, para de quebrar essa cabeça e presta atenção no que você está fazendo. Isso vai dizer mais sobre o que você é do que de fato ficar idealizando a sua própria personalidade. Assim a gente vai descobrir mais sobre si mesmo. E mais importante, não vamos viver angustiado nem sendo cruel com a gente. Porque quando você vive angustiado, é um combustível para você ser cruel com você mesmo. Tá? É um combustível para você não compreender a si mesmo. E quando você não entende suas limitações, você vai ser cruel. Vai falar, nossa, eu sou muito ruim. Ai, porque eu sou péssimo. Ai, porque eu sou pior. E na verdade não. Tá? Não é assim, sendo cruel consigo mesmo, que você vai avançar na sua existência. Da mesma maneira que você se isentar da responsabilidade das suas atitudes, também não. Então aqui o Sartre está chamando a atenção pra gente para uma responsabilidade sobre a própria vida. Né? Parar de delegar pros outros. Então, tipo, eu nunca tive um relacionamento bom porque nunca apareceu uma pessoa ideal. Você vai ficar esperando uma pessoa que se encaixa nos seus sonhos, que são idealizações que muitas vezes não vieram de você, veio de filmes, de livros, veio de indústrias culturais. Você vai querer que alguém se encaixe nisso para você viver o que você deseja? Peraí, você vai deixar na mão do outro uma coisa que você quer muito. Olha que coisa mais cruel. Você vai jogar a responsabilidade de amar em cima do outro.
Que responsabilidade. É que nem aquela música que... Lembra quando a gente refletiu sobre algumas músicas que eram tóxicas? Tinha uma música que falava sobre... você é tipo... eu não lembro a letra, mas eu lembro que a gente debateu na sala de aula e que o autor, né, da letra coloca tipo assim, que a pessoa é a felicidade dele. Gente, que pesado! Parece muito bonito isso, mas não é. Você tá jogando a capacidade de ser feliz na responsabilidade do outro. Então você tá culpando o outro pela sua existência miserável. Porque é isso. Sua existência ficou tão miserável que você precisa do outro o tempo todo. Você não sabe existir consigo mesmo. Você não consegue, é insuportável ficar sozinho. Ainda mais nessa quarentena, a gente tá encarando muito assim mesmo, né? E é um exercício filosófico também, meus queridos, tá? Então olha só. Assim, construímos nossas consciências através dos atos, ou seja, eu só tenho consciência do meu ser para si através da atitude. Já o ser em si, que é a natureza, eu crio consciência através do estudo científico e da metodologia, tá? Que também é uma atitude. Se o Darwin não tivesse vindo para o Brasil estudar as espécies, ele não teria escrito a origem das espécies. Tá dando para entender que a verdade da nossa existência está na atitude e não em nós em si? Isso é muito complexo, né? Ser humano é complexo. Então, tipo, se o Darwin não tivesse tomado essa atitude, ele não teria chegado à verdade. Então, o que está mais próximo? O Darwin, a atitude ou a verdade? Atitude e a verdade. Sendo assim, a verdade não é uma coisa personificada, meus queridos. Eu não posso personificar a verdade, nem você. Então, muitas vezes a gente pode cometer engano. Muitas vezes a gente pode realmente mentir para si mesmo. Muitas vezes. Acho que é uma das maneiras mais sofisticadas de mentir, é mentir para si mesmo, né? E dessa maneira a gente vive angustiado e não sabe encarar as angústias da vida. Afinal de contas, viver também é sofrer, né? Viver também é sentir dor. Seja uma dor intelectual, física, emocional, tá? Isso faz parte de estar vivo, né? Então, eu não posso encarar uma sensação ruim, um sentimento ruim, como algo simplesmente que vai me paralisar, que vai me assustar, que vai fazer eu parar de existir, né? Em primeiro que não tem como eu parar de existir, né? Mesmo depois de morto. É muito louco isso, né? Nossa existência, ela fica. É uma coisa que transcende a nossa própria matéria. Assim, a nossa liberdade é o exercício da consciência. Quanto mais eu exercitar minha consciência, mais próximo da liberdade eu estou. Quanto mais eu exercitar minha consciência, mais eu estou analisando meus próprios atos. E mais livre eu sou. Porque eu tenho consciência. E essa consciência de mim vai ser o combustível para eu tomar atitudes baseado no que eu quero, no que eu desejo. E não no que o outro quer sobre mim. Tá bom? Então, existencialismo em relação com o outro, caracterizando, portanto, a má-fé, é um elemento de uma pessoa que aparentemente abre mão das suas escolhas e também se angustia com o resultado. Então, a má-fé não é simplesmente a atitude ruim do outro, mas é uma atitude ruim para si mesmo, né? Por quê? Quando a pessoa abre mão de refletir uma escolha, ela está abrindo mão da própria vida, da própria existência. Tá jogando a existência, que é uma coisa pesada, é tão pesada e insuportável que ela não suporta, aí ela pega e joga na mão do outro. Né? Só que tem um detalhe, o outro tá responsável pela existência dele, não pela sua. Certo? E, de certa maneira, você vive angustiado por conta daquela questão. A opinião do outro nunca vai te agradar 100% o tempo todo. Se você não tá pronto para ser criticado, você não consegue sair de casa. Outra coisa, a opinião do outro nem sempre tá certa. Tem esse fator que é muito mais importante. Sabe? Quem vai ter ciência do nível de certeza ou incerteza aí vai ser você. Agora, você adquirir a opinião do outro como uma opinião sua, isso foi uma escolha também. Ai, mas eu não faço... Ai, mas eu penso assim porque meus pais pensam. Você escolheu pensar que nem seus pais. Você escolheu pensar como o cara da política, né? Isso foi uma escolha. Ah, mas não tinha outra opção. Tinha. Sempre tem outra opção. E você escolheu essa. Então, arque com as consequências. Então, vamos lá. Por isso, o existencialismo de Sartre é uma dureza otimista,
né? Porque é uma coisa que é um pouco difícil de lidar, mas ao mesmo tempo é uma coisa que ela te deixa mais vivo. Você, cada dia que você olha o seu dia como uma possibilidade para existir, e mais uma possibilidade para lidar com escolhas e atitudes baseadas nessas escolhas, você vai criando o que ele chama de juízo. O que é juízo na filosofia? Retomando. Juízo é consciência. E você só cria juízo através das escolhas, aprendendo a escolher, aprendendo a lidar com as consequências dessas escolhas. Escolher e não querer lidar com as consequências é como você pedir uma... Voltando no exemplo da pizza. Pedir uma pizza, chegar a pizza e falar, não quero mais. Entendeu? Não faz sentido. Tá? Nossa, e sabe o que é mais louco? Você nunca vai ser vítima de uma escolha, porque você vai tomar tantas outras depois. Você nunca vai ficar preso numa escolha. Essa é uma das outras capacidades de pensar as coisas a longo alcance. Agora a sua vida pode estar difícil, mas amanhã ela pode estar melhor pela conscientização. A gente só muda a nossa visão das coisas e, por consequência, nossos atos, quando a gente muda de opinião, quando a gente muda de visão, né? Para mudar de visão, é necessário olhar a vida como algo que pode ser sim transformado, e não como algo que é estático, como uma ideia de essência, que vai ser sempre assim, né? O mundo da existência é o mundo da intersubjetividade. Cada ser humano, então, tem a sua subjetividade. E dessa maneira elas vão se relacionando. Eu só sei que eu sou a Mariana porque tem vocês. Eu só conheço as minhas particularidades porque, em comparação às particularidades de outra pessoa, eu vejo que tem diferenças. E aí, uma coisa muito louca, né? As diferenças são o que vai me fazer entender a minha própria humanidade. O que o outro me apresenta de diferente que vai fazer eu entender as minhas próprias escolhas e individualidade, tá? Nossas falhas e limitações surgem dessa relação. Dessa maneira eu vou me tornando ciente dos meus pontos cegos, né? Gente, muito mais importante do que saber uma qualidade é conhecer um defeito. Porque muitas vezes esse defeito que vai te guiar a ter sucesso em algumas atitudes ou não. Então vamos supor que eu seja muito ruim de andar a cavalo. Eu vou subir no cavalo e sair andando? Claro que não. Então saber desse defeito vai me proteger de uma situação de risco. Entende? Depender da visão do outro pode ser a nossa ruína. Abrimos mão da liberdade em nome de julgamento do outro. Putz grila, cara. Como assim você abre mão de ser livre para ser adorado por uma outra pessoa? Você abre mão do que você está sentindo pelo sentimento do outro, que vai ser baseado na subjetividade dele e não em você. A única pessoa que pode te representar é você mesmo, seu cabeção. Fica a dica aí, meus queridos. Liberdade, então, é a partir do princípio de responsabilidade. Não existe liberdade irresponsável. Não tem como eu tomar uma atitude e falar, não tem o que fazer. Não, você que escolheu. Não seja medíocre, né? Então, se eu vou, bato em alguém e aí eu falo, nossa, que nem os caras que fazem abuso sexual e depois falam, putz, aquela mina me denunciou, estragou minha vida. Não, foi você que estragou sua vida. Quem tomou a atitude de fazer aquilo foi você. Né? A menina tá certíssima em te denunciar, pois a sua atitude ultrapassou a subjetividade dela e a decisão dela. Se ela não pôde decidir algo que foi introduzido no corpo dela, ela tá certíssima em te denunciar. Quem que acabou com a sua carreira? Você mesmo. Beleza? Então, assim, é muito mais assim uma ideia de... Tem momentos que a sociedade impõe coisas pra gente, né? Aceitar essas coisas ou não é a nossa capacidade de decidir. E onde que você vai aceitar as coisas ou não? Baseado nos seus valores. E como que você cria valores? Através do juízo. E como se cria juízo? Escolhendo, experimentando, vivendo, tá? Então é isso, meus queridos. Espero que vocês estejam bem. Um beijo. Vou mandar as atividades logo mais, tá bom? Até mais.